Com vocês, o professor e pesquisador Carlos Merege Filho. Acho que falar dessa palestra é um pouco falar da minha vida pessoal, porque meus pais, no começo assim, vocês pais, e hoje eu também sou pai, até a Maria me lembrou que eu devia levantar a mão quando ele falou, que meu filho vai fazer um mês amanhã. Então eu já estou acostumando com essa vibe de pai. Mas os meus pais sempre me indagavam por que eu não queria estudar. E eu sempre indagava a eles o porquê que eles não passavam para mim o que eu queria aprender. Mas isso é uma discussão que vai um pouco fora desse contexto do esporte. Porque eu percebi que através do esporte eu saí de uma questão particular da nossa família, de que eu não queria estudar, que eu poderia não conduzir o nome da família, que meus irmãos super estudiosos, e eu caminhava para um outro caminho, que era o caminho não do esporte em si, mas da vida deixa-me levar. E eu acabei percebendo em outras linhas, e hoje pesquisando, junto com a Maria lá no hospital, junto com uma colaboração que a gente tem lá em Pernambuco, que trabalha com crianças, e no Rio de Janeiro, que na verdade o que eu estava fazendo, na verdade, era estruturando o meu pensamento, estruturando a minha forma intelectual, só que através do esporte. E naquela época eu não tinha noção nenhuma. Então, quando o professor diz da época antiga da Grécia, que foram as primeiras formações da escola, e hoje ela foi se modificando ao longo do tempo, uma das grandes perguntas quando a gente lê sobre educação é para onde a gente vai chegar? Como educar no século XXI? Entretanto, a gente percebe que por mais que as modificações aconteçam, as tecnologias apareçam, a gente ainda vai ter aquela escola do passado. Porque ainda a gente tem as formações base das matemática, do português, que são importantes, não só porque são importantes, é porque no dia a dia, se a gente não tiver essa base do português na matemática, a gente não vai conseguir, no mínimo, ter uma profissão ou hoje pedir um Uber, né, mas pedir um táxi, pedir uma indicação. Então é fundamental, é essencial para a gente. Mas tem outros pontos que são importantes da gente aprender e que, por mais que a tecnologia hoje tenha avançado, é no contato pessoal que a gente consegue fazer isso. Então, a gente, ao longo desse período de investigações, principalmente lendo outros pesquisadores dos Estados Unidos, que é um grande polo, onde tem hoje um programa que chama Take a Body, e eles pautam nesse programa que as crianças devem fazer atividade física antes, durante e depois da escola. Mas como que eles chegaram a essa conclusão? Bom, a partir de diversos estudos, não só daquele de questionários, não só estudos que a gente diz qualitativos, que não é quantificar o quanto que aquela criança é melhor na memória, mas tentar entender qual que é a melhor forma dela aprender aquela memória, e a gente acabou observando que, através do esporte, esse pode ser o caminho para as crianças melhorarem. Não só o relacionamento com outras crianças, com vocês pais, com eu que sou pai também, mas também transformar a estrutura cerebral, que é algo que não era imaginado nos dias, no passado. E hoje também ainda é pouco falado sobre isso. Eu tenho algumas colegas aqui da psiquiatria também, que também acredito que estão acompanhando essa evolução da neurociência e dos exames cerebrais. Então eu vou contar um pouquinho o que a gente vem observando com o esporte introduzido dentro da escola, não mais como a porta de entrada para as crianças serem ativas, mas também como uma forma de educar. Então eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né? A gente vive procurando por que tem que fazer a criança aprender. O melhor exemplo é aquele professor da lousa que fica o tempo inteiro gesticulando, falando, fica quieto, presta atenção. E depois, lá em casa, com os afazeres de casa, termina, conclui, aprende mais um pouquinho com os pais, mas fundamentalmente é completar a tarefa que foi passada pelo professor. O próprio professor já disse que isso não dá mais certo. Quando ele coloca do concreto, para mim esse é o maior ponto que as escolas hoje deveriam mudar, esse concreto que cerca as salas de aula. Então, uma das grandes feitos hoje por algumas escolas, e de maneira interessante, já feita no passado, é estruturar a escola de uma maneira diferente, por si só. Então, eu tiro as paredes, coloco parede de vidros, ou eu não faço mais a sala de aula dessa maneira, eu faço a sala de aula em parques. Isso foi observado já naquela época, que as crianças se interessavam mais pela matemática, pelo português, essas aulas, essas disciplinas que são fundamentais aí para as crianças. E além disso, a gente observou também,
Isso, vamos colocar que tem 20 anos de estudos com ciências do esporte aplicada à educação, na neurociência, que as crianças, além de terem esse comportamento muito mais social, felicidade, cumprimento de regras, elas também, quando são avaliadas por exames de ressonância magnética, apresentavam estruturas diferentes, conexões diferentes, e que levavam elas a uma melhor função cognitiva também. Não basta ter um cérebro mega grande, mega estruturado, cheio de neurônios, sem função. Mas, na verdade, sim, o esporte, através do exercício físico, do dispêndio de energia, em contato com outros colegas, com os desafios das modalidades esportivas. Porque se a gente pensar que, por mais recreativo que seja, essa quadra, por exemplo, essa quadra, por exemplo, tem linhas. E se eu posso até fazer uma brincadeira que não existe linha para as crianças jogarem. Mas uma das coisas fundamentais é que a linha delimita a participação das crianças dentro do esporte. E, por incrível que pareça, essa linha já é o primeiro ponto das crianças aprenderem as regras. Além disso, o próprio esporte, seja ele individual ou coletivo, demanda da criança o entendimento dele. E esse entendimento dele já constrói na própria criança uma formação intelectual diferente. Por quê? De repente eu imaginava que meu filho aprenderia horas e horas na frente da lousa, ou trazendo para o mundo de hoje, horas e horas na frente do computador, nos youtubers da vida, né, que hoje as crianças adoram, os adolescentes adoram, em vídeos educativos, mas a gente acaba vendo que essa receptividade ela fica até o momento que termina aquele vídeo. E depois, ou vai com contato com os pais, ou vai comer, ou vai fazer alguma outra coisa, que às vezes é de novo ficar na imersão, não da tecnologia, mas nessa imersão de procurar coisa através das redes e esquecer um pouco do que está fora daqui. E se tem uma coisa que faz as pessoas pensarem fora do que está aqui, e se tem uma coisa que faz as pessoas receberem estímulos e também dar estímulos ao ambiente, é através do esporte. E só para dar uma conceituação, para que vocês entendam sobre esporte, ele pode ser aquele com exercícios físicos, com destrezas, competitivos, individuais, coletivos, ou de apenas recreação. Mas de qualquer que seja esse conceito de esporte, praticar exercício, praticar esporte, e principalmente os pais incentivarem os filhos a praticar esporte, melhora a cognição das crianças. Melhorando a cognição das crianças, muitos estudos têm saído mostrando que o próprio desempenho escolar aumenta. Aí fica aquela pergunta, poxa, mas o que adianta melhorar o desempenho escolar desse indivíduo, né? Fazer aqueles testes de QI super controlados e ver que a criança, depois de um ano de exercícios físicos e atividade física na escola a mais, melhorou a memória. Para que ele vai aplicar aquela memória? Aí que está o ponto, né? O esporte também cria outras coisas que são fundamentais para as crianças, como, por exemplo, a resiliência. Se eu perco, se eu tenho a derrota, se eu perco, e mesmo que eu ganhe, e eu ganhe através de dificuldades, solucionando problemas, vocês podem ter absoluta certeza que conexões cerebrais são feitas naqueles milissegundos e que por um certo período de tempo, eu digo meses até anos, criam redes maiores que vão fazer essas crianças também melhorar a inteligência delas e não fixas somente ao desempenho escolar, seja para um trabalho, seja para um relacionamento, principalmente relacionamento entre os pais. E quando a gente fala de relacionamento entre os pais, tem um fator bem importante para as crianças entrarem no esporte e na atividade física, né? Sociedade Brasileira, vou trazer dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas isso são dados epidemiológicos, né? Do mundo inteiro. Fator número 1 para sedentarismo de meninos e meninas. O pai, homem, sedentário. Fator número 2, o pai e a mãe sedentário. Fator número 1 para as crianças serem mais ativas, os pais serem ativos. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque não basta eu também estar falando aqui para vocês um monte de coisa sobre esporte e exercícios físicos e vocês olharem para mim e falar, pô, mas esse cara aí é meio estranho, ele não parece que faz exercício não. Aliás, está falando de esporte aí, mas já passou uns conceitos totalmente errados. Mais ou menos como a criança acaba vendo a gente. Temos que lembrar que elas não têm toda a formação intelectual pronta para poder discernir entre as coisas. Só que ela já está tentando raciocinar o que aquele exemplo físico dos pais serve para ele. Para que eu vou fazer aquilo? Para que eu vou fazer isso? Se meu pai também não faz, né? Mas calma, aí vocês vão falar, poxa, agora eu estou
ferrado, né? Hoje eu já vou lá entrar na Smart Fit. Opa, hoje eu já vou lá, realmente eu vou jogar bola, meu joelho está baleado, mas eu vou jogar bola lá, porque meu filho precisa ver que eu estou fazendo isso. Não, vamos com calma. Porque o ponto onde eu quero chegar está exatamente aqui, a escola. Existem estruturas, naquele take a body que eu disse para vocês nos Estados Unidos, que fazem isso por vocês. Não estou desencorajando vocês e muito menos desestimulando vocês a serem fisicamente ativos, a procurarem saúde ou até mesmo praticarem esportes por recreação. Mas eu estou dizendo que através do esporte, independente da presença dos pais, a criança consegue se modular. Seja modulando através dos relacionamentos sociais, seja aprendendo as regras que começa dessa linha até o respeito pelo professor e o respeito que aquela criança vai querer também receber. Porque quando a gente fala de esporte, a gente fala de atrito, a gente fala de discussão, mas a gente também fala de amor, a gente também fala de receptividade com outras pessoas. Uma vez que eu tenho o esporte coletivo no meu meio, como foi a minha formação no futebol, por mais que eu não gostasse daquele colega, daquela pessoa, eu tinha que ter o respeito, porque existia, no mínimo, uma união dentro daquele grupo. E podem ter certeza que quando as crianças participam de esporte, quando bem executados, quando supervisionado por profissionais, sim, esse resultado vai acontecer. A nível mais qualitativo, que é você olhar o seu aluno, o seu filho com bom desempenho escolar, mas principalmente discutindo coisas com vocês no dia a dia, aperfeiçoando, aprimorando, evoluindo o seu contexto intelectual, mas também, principalmente, porque hoje as pesquisas mostram que, de uma maneira fisiológica, o cérebro dessas crianças também são diferentes. Assim como a tecnologia também altera o cérebro dessas crianças. E para melhor, depende, obviamente, da frequência, duração e intensidade. Até parece uma prescrição de exercício em academia, né? Frequência, duração e intensidade. Faz 3 vezes, 3 séries, 3... Não. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que todo excesso também leva a prejuízos, e cognitivos também. Quando eu falo de esporte, por mais que o excesso de estímulo pode levar, por exemplo, a uma lesão nessa criança, ou até a desestimulação, se o local só repetidamente fazer aquela criança se sentir mal, mas de uma maneira geral, 99%, o esporte ele vai agregar aquela criança. Eu estava discutindo isso com a Fernanda, trocando uma ideia com ela, e eu falei para ela, acho que se tem uma coisa que o esporte ele é inclusivo. Hoje também tem pesquisas mostrando que crianças que apresentam distúrbios psiquiátricos, distúrbios motores, ou vai ter um, ou vai ter o outro, ou vai ter os dois. Mas independente se tem um, se tem o outro, ou se tem os dois, distúrbio psiquiátrico, problema motor, ou os dois juntos, a criança que pratica o esporte, ela consegue ter um benefício motor, principalmente pelas destrezas que são feitas, mas também acumula benefícios cognitivos e cerebrais. Em uma coisa só, acessível para todo mundo. Se eu não consigo entender aquela tecnologia por uma questão de linguagem, ou por uma questão até de um déficit de visual que eu tenho, mas através do esporte, isso nunca vai ser uma barreira para mim. Eu sempre vou conseguir fazer. E o resultado final, caros colegas pais, eu vou falar assim já, né, agora eu posso falar como um pai também, eu acredito muito que para o meu filho, o exemplo da minha vida vai ser... Talvez esse seja o único exemplo que eu possa passar de bom para ele, que é tentar, sempre que possível, me manter ativo, mas principalmente tentando receber os estímulos do ambiente. E o esporte, a atividade física na escola, a educação física escolar, olha esse espaço, o quanto que ele é diferente de um espaço, por mais que a organização das cadeiras seja aquela tradicional, que vocês estão aqui, não em roda, não em grupos, mas esse espaço já nos permite pensar um pouco fora. Quando a gente tem o concreto fechando a gente, quando a gente tem aquela sala de aula tradicional de banquinhos, e eu só passando a informação e as crianças recebendo, talvez a gente só estava dando murro em ponta de faca, e depois de 5, depois de 10, ou pior, depois de 20 anos a gente percebe que isso não deu certo. Mas através do esporte, talvez essas lacunas que nós pais não conseguimos preencher, elas podem ser preenchidas independentemente de quem vai estar passando isso. Porque a criança, a gente pode perguntar para alguns colegas aqui, professores, ou os pais mesmo, a criança, quando vai falar de aula de educação física, normalmente ela se entrete um pouco mais. Por quê? Porque ela sai daquele casulo, daquela questão de ficar parado, daquela mesma coisa por horas, por dias, e passa a ter um contexto totalmente diferente. Porque por mais que eu sei que o professor vai dar aula de vôlei, vai dar o futebol, nunca vai ser a mesma aula, nunca vai ser a mesma coisa. Ah, Carlos, mas em sala de aula também é assim. Mas toda aquela estrutura passa a ser igual. Quando a gente fala do esporte, e
também do exercício físico, seja atividade física fora daqui, com vocês caminhando com seus filhos, pedalando, podem ter certeza que a gente está dando pelo menos 2 coisas para eles importantes: subsídios cognitivos e subsídios fisiológicos para o cérebro delas. Mais uma vez vou guardar isso para vocês. A gente não está discutindo mais agora o quanto que o exercício físico ele é importante para a socialização. Estou dizendo que ele melhora a estrutura cerebral das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que podem ser revertido para melhora também do desempenho escolar e do relacionamento dela com o mundo. Não vamos falar só de desempenho escolar, vamos falar de relacionamento para tudo. O esporte favorece isso, o exercício físico, pelo menos nas pesquisas que a gente tem observado, ele é fator número 1 para a gente conseguir melhorar a cognição de crianças. É um tema muito extenso. Se eu puder dar um recado final, é que o esporte ele é um agente transformador, multidirecionado, não é só para melhorar a aptidão física. A gente já sabe que ele melhora a cognição, o desempenho escolar, a socialização, as regras, ou até burlar regras, uma vez que é a melhor solução que eu tenha para resolver aquele problema. Então, passa a ser o esporte não só mais um agente físico, vamos dizer assim, mas também um agente educador. E é isso que eu e os meus colegas aí tentam explicar através das pesquisas científicas. Passei um pouquinho do panorama que a gente vem fazendo ao longo desses anos. Obrigado.